Olá, meu nome é Michel de Paula e nesse vídeo eu queria falar um pouquinho de como fazer um backtest, né, de um robô para utilizar dentro do MetaTrader 5. O mesmo vale para o MetaTrader 4, tem pequena diferença do MetaTrader 4 para o MetaTrader 5, né? E nesse exemplo aqui eu vou usar um robô para ensinar a como fazer um backtest. Serve para o meu, mas serve para todos, qualquer outro tipo de robô que você tenha, tá? Bom, quando a gente vai fazer um backtest, para quem não sabe utilizar o MetaTrader 5, colocar um robô dentro dele, né, um Expert Advisor dentro do MetaTrader, eu vou colocar aqui um link, né, de um outro vídeo que eu vou gravar falando como fazer isso. Bom, esse robô que eu estou rodando aqui, se eu quiser ver um backtest de um robô primeiro, eu venho aqui, olha, exibir e eu venho aqui em testador de estratégia, tá? O que é um backtest? Você imagina se você vai começar a utilizar um robô, como que você vai saber se esse robô, se esse expert advisor, depende Tem gente que fala robô, tem gente que fala expert advisor, tá? Expert advisor seria um pouco mais técnico, né? E o robô seria o mais popular, digamos assim. Mas se você está utilizando um expert advisor, é, imagina que, se você for comprar ou até utilizar de alguém, imagina que a melhor coisa que você pode fazer para utilizar esse robô, primeiro é saber o resultado que ele daria, né, rodando numa conta real, né? Então, o que que eu fiz aqui? Para fazer isso, o que que o Backtest vai fazer? Vai pegar todos os dados históricos de movimentação do mercado e vai simular o teu robô rodando ali e vai te dizer, olha, ele teria feito isso, ele teria tido tanto de drawdown, é isso que ele vai fazer. O que que é drawdown? Drawdown é rebaixamento. Você está comprando, talvez você está comprando um ativo que está desvalorizando. Então, ou você está vendendo um ativo que está valorizando. Então, basicamente, você está perdendo dinheiro enquanto ele não fecha a posição. Então, qual o rebaixamento que ele estaria te dando nesse tempo? Mesmo que o rebaixamento ele pode ser de balance, né, do teu saldo ou de equity, que seria um flutuante, né? Então, qual o rebaixamento que você pode ter e qual o resultado que você vai ter ao longo desse período? Porque o rebaixamento muito alto pode fazer com que você perca dinheiro, né? E então é isso. Então, representa risco isso, né? Então, para fazer isso, voltando aqui, exibir e eu vou aqui em testador de estratégia. Isso depois que eu já instalei o robô no MetaTrader, por exemplo, para usar. Mais uma vez, isso eu vou deixar um link aqui que você pode aprender a fazer isso caso você não saiba, para você instalar o robô. Então, digamos, você tem o robô instalado, você veio aqui em testador de estratégia, para você ver o resultado desse robô em um longo período, o ideal é você ir em único. Tem várias opções aqui. Antigamente eu usava muito visualização porque eu queria ver graficamente o que o robô faz, né? Eu já não utilizo tanto isso, mas digamos que os dois que eu mais utilizei até hoje seria único e visualização. Em visualização você vai ver em uma forma acelerada. Imagina que você está fazendo em horário, ele vai passar uma vela de horário em um segundo. Então você quer ver isso rapidamente, o que ele teria, como ele teria trabalhado, você vem em visualização. Mas como eu só quero ver o resultado, quero ver se ele deu drawdown, quero ver se ele é eficiente, nesse tutorial eu vou passar no único. Eu acho que quem utiliza essa parte de visualização seria mais algum programador que quer ver ele operando. Eu não acho que faz sentido para investidores, né? Vou colocar aqui único e vou colocar aqui, por exemplo, aqui eu tenho o nome do robô. Então, basicamente, eu tenho várias versões do meu próprio robô, porque eu fui programando ele, mudando esse meu robô, né? Eu vou colocar aqui que eu vou trabalhar o GBP/USD, né? É o ativo, eu posso colocar vários ativos aqui, escolher o ativo que eu quero. Estou colocando que ele vai trabalhar em vela horária, né? Cada ativo você pode escolher um tempo que ele vai trabalhar, um tempo gráfico que ele vai trabalhar. Esse aqui eu estou colocando em vela horária, porque o meu robô eu não utilizo tanto para scalping, que às vezes ele pode colocar em 15 minutos, por exemplo. Às vezes tem gente que roda até em um minuto, né? Mas enfim, o meu não é scalper, então eu coloco nesse tempo, aí vai do robô que você está rodando, né? E o período aqui eu estou colocando de janeiro de 2023 até o final de agosto, né? É, aí, nada, eu coloquei esse período aqui
aleatoriamente, né? Porque eu queria pegar um tempo maior, então estou pegando um pouco mais de um ano e meio, né? Para fazer um teste. E aqui eu coloco, por exemplo, acho que a única coisa mais importante, cada tick é porque ele vai pegar cada movimentaçãozinha do mercado, ele vai considerar. E eu coloquei um depósito inicial de US$ 2.000, né? Alavancagem 1 por 500. Bom, você configurou isso daqui. Aqui eu deixei essa configuração, expliquei um pouco sobre ela e vou colocar em parâmetros de entrada. Parâmetros de entrada seria o que esse robô vai fazer se você colocar ele para rodar. Então, você tem aqui basicamente toda a configuração que você teria aqui dele caso ele estivesse funcionando, tá? Então, eu vou colocar aqui, o meu tem aqui se vai rodar dia de semanas, qual foi o take profit, qual o tamanho do lote, enfim, cada robô vai ter as suas configurações. Depois eu vou colocar em outro vídeo as configurações do meu robô. Aqui, como não estou querendo, o meu intuito não é fazer com que a pessoa aprenda detalhadamente como usar o meu robô, mas como fazer um teste de performance. Eu vou deixar aqui as configurações padrões e depois em outro vídeo eu vou explicar essas configurações detalhadamente, tá? Bom, perfeito. Deixei as configurações padrões, né? Cada robô vai ter as suas próprias configurações e às vezes até depende de ativo a ativo. O meu, por exemplo, seria interessante mudar a configuração de ativo a ativo. Estou colocando padrão aqui, mas pode ser que se eu mudar essa configuração tenha uma performance muito melhor, né? É, E vou colocar aqui em teste de volta, esse backtest. Isso daqui é o seguinte: quando você fez essas três guias, você selecionou único, configuração e parâmetro de entrada, você vai clicar aqui em iniciar. Depois que você clicou aqui em iniciar, eu já deixei esse backtest feito, né? Depois eu posso rodar um outro backtest e volto o vídeo para que vocês vejam o resultado que deu. Por quê? Porque se eu deixar para fazer durante, para começar, ele exige muito do computador. Então, em primeiro lugar, exige muito do computador. Em segundo lugar, demoraria um tempo e o vídeo ficaria muito longo só para fazer um teste. Então, eu selecionei assim, configurações e parâmetros, que eu vou fazer clique em iniciar. Ele vai processar e até ele vai começar a passar esse gráfico aqui mostrando o resultado durante o tempo, né? Então vocês vão conseguir ver esse resultado aqui, ó. Enquanto ele estiver rodando, ele já vai até aparecendo esse resultado aqui. Nesse caso, ele fez aqui com US$ 2.000 em um pouco mais de um ano e meio, ele fez virar US$ 33.000, tá? Agora, todos esses verdes, então vamos mostrar um pouquinho isso aqui. Tá ótimo, tá legal mesmo, tá muito bom. Esse meu robô e eu sou suspeito para falar. Aqui ele tá dando tudo isso daqui, mas olha que esses momentos são momentos de drawdown, ele tem um drawdown grande. O que que é isso? É aquilo que eu falei. O momento talvez ele está comprando um ativo que está desvalorizando, então ele dá esse drawdown em equity, mas no final ele sempre fecha positivo, ó. E tanto que ele começou aí um pouco mais de um ano e meio, fez 2.000 virar 33.000. Isso aqui é uma forma de representação gráfica, mas se eu quiser ver detalhadamente como ele trabalhou, eu posso vir aqui, ó, e ele vai me mostrar o resultado disso. Ó, se a gente for olhar, esse robô, ele ficou basicamente um ano e meio, e, por exemplo, outubro aqui, outubro ele nem abriu posição, olha esse gráfico aqui ele mostra detalhadamente como que esse robô trabalhou, tá? Em outubro ele nem abriu posição, em novembro ele abriu talvez uma ou duas aqui, né? Eu creio que duas aqui. Agora, imagina então que nesse tempo ele poderia ter feito talvez 5 vezes a mais que isso, desde que eu colocasse vários ativos. No meu robô ele tem uma opção que ele não abre posições juntas, então ele não aumentaria o drawdown e talvez quintuplicaria aqui o resultado. Por quê? Porque eu poderia colocar vários ativos. Aqui eu coloquei só um ativo rodando nele, eu só coloquei o GBP/USD, tá? Eu estou falando isso porque uma das limitações do backtest é que você não consegue rodar vários ativos simultâneos. E existem robôs, igual o meu, que você tem configuração para rodar vários ativos simultâneos. Por exemplo, se você for ver aqui no meu robô, ele tem proteger o par. Se eu deixo marcado aqui igual true nesse proteger o par, o que que ele vai fazer?
toda vez que ele perceber que abriu uma posição, por exemplo, em GBP USD, não vai abrir mais nada em GBP USD, né? Então, se eu estou aberto, por exemplo, GBP AUD, tá? Então, a libra esterlina contra o Australian Dollar. Você imagina que se eu estiver operando no euro USD, os dois não têm exposição ao mesmo par. Então, posso abrir uma posição no euro USD e ele vai abrir outra posição no GBP/USD e não vai interferir no drawdown nenhum do outro, porque os dois são moedas independentes. E o meu, ele tem até uma coisa que quando ele passou aqui de um drawdown de 20%, ele não abre mais posição em outros ativos. Então, estou falando isso porque eu posso ter, talvez, isso aqui eu posso rodar ele com 10 ativos, por exemplo, o que provavelmente quintuplicaria aí a minha performance sem aumentar o meu drawdown, né? Por quê? Porque seria raríssimo que ele conseguisse abrir no mesmo ativo e ficar em dois ativos que não têm correlação e exposto ao mesmo drawdown, tá? Mas essa é uma limitação do backtest. Eu não consigo rodar o backtest em vários ativos diferentes. Como você viu aqui, ele está rodando só no GBP USD de uma vez só. E está me dando esse resultado de 33 mil, que poderia ser aí até 5 vezes maior, sendo que só 33 mil já é surpreendente, porque com esse drawdown aqui pequeno. Aqui vai ter várias informações, mas uma das que eu sempre olho é quando ele não abriu aqui, por exemplo, ele não abriu nada em outubro. Talvez se eu tivesse outros 5 ativos, provavelmente ele abriria. Aqui ele não abriu, porque como eu trabalho vela horária e eu vejo a mudança de tendência, ele não vai enxergar que aqui seria interessante abrir nada, né? Eu estou mostrando porque mostrar só o backtest eu já terminei. Agora eu estou analisando o resultado desse backtest, tá? Então, se eu tivesse vários ativos aqui, eu poderia ter aqui outros ativos abrindo aqui nesse tempo e nunca abriria simultaneamente porque eu tenho a opção de proteção. Então, o que aumentaria significativamente o meu resultado sem alterar significativamente o drawdown. Aqui o rebaixamento máximo que ele teve, que é o drawdown, tá? Foi de 43,92%. 43,92% é grande, tá? Agora, se eu quisesse diminuir esse drawdown, o que eu poderia fazer basicamente era rodar aqui. Por quê? Porque se teve 43,92%, isso pode ser que em algum momento me desse um drawdown maior que isso, que poderia até quebrar minha conta, né? Agora, mesmo que ele quebrasse minha conta, imagina que cada mês que desse, que dobrasse o valor que eu tenho aqui, eu sacasse o valor que eu depositei. Isso quer dizer que se chegasse aqui, por exemplo, e quebrasse, quer dizer que eu saquei 30 mil dólares, 31 mil dólares, sendo que eu depositei 2 mil dólares, eu saquei 31 mil dólares. Se ele quebrou aqui no final, depois de um ano e meio, por exemplo, tudo bem, eu saquei 30 mil dólares, enquanto tudo que eu coloquei inicial foi 2 mil. Posso começar amanhã de novo e estaria muito bem. Mas tá, mais uma vez, isso de qualquer forma é um investimento aqui que tá com drawdown grande. Às vezes eu não quero nunca sacar, eu quero deixar sempre aplicado, então talvez eu queira uma estratégia que não me dê tanto drawdown. Para isso, eu posso vir e modificando os parâmetros. Eu posso vir aqui em parâmetro de entrada, por exemplo. Ah, Michel, esse parâmetro de entrada aqui, eu me dá um por equity, lote per equity de 0,2. O que eu posso fazer aqui? Eu mudo aqui para 0,1, por exemplo, e rodo esse mesmo backtest, o que vai me dar um drawdown aqui, provavelmente metade, em torno de 20 e poucos por cento, tá? Aqui tem todo, olha, o depósito inicial 2 mil dólares, o lucro líquido total 30 mil dólares, ou seja, se eu tivesse todo mês sacando, eu teria 30 mil, mesmo que quebrasse essa conta hoje, eu estaria com 30 mil dólares na conta. Agora, se eu quisesse um valor também que eu não quero sacar nunca, eu quero deixar ali, vou reinvestindo, poderia deixar essa estratégia talvez ela um pouco mais conservadora para eu não ter esse tipo de problema, tá? Aqui ele me coloca que o lucro bruto foi 44 mil, mas teve uma perda bruta de 13 mil. É o que dá um net de 30 mil dólares, né? Por quê? Porque no meu robô todas as posições, às vezes uma mata com outra posição, que às vezes uma está no lucro e a outra está no prejuízo. O net sempre vai dar positivo, mas ele vai matando posições entre positivo e negativo. Enfim, aqui vai ter muito o que teve de posição de venda, o que teve posição de compra, tem vários dados aqui que você pode utilizar para analisar o resultado.
mas basicamente isso seria o. Vai ter outros dados maiores no diário, do que ele foi rodando, do tamanho de lote que ele está trabalhando e tudo. Mas basicamente seria isso. Você olharia aqui no geral para definir o tipo único, que você vai ver o que ele vai rodar. Aqui você vai definir o ativo e a vela, o tempo que você vai trabalhar, o valor, né? Aqui no parâmetro de entrada você vai definir toda a configuração do teu robô. Vou fazer um outro vídeo depois ensinando a ver a configuração desse robô. E aqui, aqui o resultado que não vai ser só o resultado financeiro, mas o número de posições que ele abriu, o mês que ele abriu pouca posição, né? Se ele abriu posição em alguma posição em algum dia, se você colocar às vezes na semana, onde ele abriu mais posição, a gente pode ver aqui que ele abriu mais posição, por exemplo, na quarta-feira, na quinta e na quarta-feira, por exemplo, ele em média abre mais posição. E que ele vai dando várias situações onde ele vai te mostrando onde ele trabalhou mais, onde ele teve maior performance. Porque às vezes você quer deixar, por exemplo, eu não quero que ele abra então posição na quinta-feira, porque eu acho que é arriscado que ele abra muita posição. Aqui eu não concordo com isso, mas é só dando um exemplo. Posso vir em parâmetro de entrada, por exemplo, e tirar aqui que eu não quero que ele trabalhe na quinta-feira, porque aqui, ó, seria zero, seria domingo, 5 sexta-feira. Então, quinta-feira, por exemplo, seria o dia 4. Eu poderia remover esse dia daqui. Basicamente é isso. Depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre o meu robô. Aqui eu só coloquei como fazer um backtest mesmo e ver o resultado do robô. Isso é muito interessante quando você está pensando em utilizar qualquer robô para ver o risco que ele tem, para ver o resultado que ele tem, para ver se vale a pena para você em termos de risco e retorno. Tá? Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí. Isso ajuda a que esse vídeo seja divulgado e alcance mais pessoas. E é isso. Valeu, um abraço e até mais.